Muitas pessoas têm a ideia de que o apóstolo seria, e a gente tem esse conceito, inclusive na modernidade, que o apóstolo seria aquele responsável por um conjunto de igrejas, tá? Além de ser um líder religioso, ele seria também um líder administrativo. A Bíblia, o Novo Testamento, não ampara essa visão, tá? E por que eu falo isso? Tá? Se a gente for olhar o livro de Atos, Pedro, ele como apóstolo, ele pretende se abstrair das atividades administrativas da igreja. Como é que sabemos isso? Atos 6, de 2 a 3. Por isso os 12 reuniram todos os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles essa tarefa. Tá? Quanto aos apóstolos, eles se dedicariam à palavra e à oração. A base desse canal tem a ver com esse ofício apostólico. Qual era a função primordial dos apóstolos? Oração e palavra. Basicamente isso. E a gente vai ver logo na sequência da carta de Romanos que Paulo estava fortemente imbuído nessa missão. Paulo era alguém que levava para todos os cantos a palavra de Deus. E ele também orava e intercedia por todas as igrejas as quais ele havia plantado ou visitado, e também por igrejas que ele ainda não havia conhecido. Paulo orava pelos romanos, ele não tinha nenhum contato básico com os romanos até então. Até que ele vai para Roma após apelar a César. Paulo não tinha nenhum contato, mas Paulo orava por eles, e Paulo, antes de ir a Roma, manda um tratado teológico para que Roma tenha clareza do evangelho. Então, basicamente, Paulo não se arvorava como líder administrativo de um conjunto de igrejas. Era importante, inclusive, naquela época, que as igrejas locais se governassem, tivessem bons líderes. Então, Paulo orientou Timóteo que estabelecesse líderes, supervisores, bispos que cuidassem do rebanho. Por quê? Porque era muito difícil para que um apóstolo conseguisse coordenar administrativamente as igrejas. O que os apóstolos faziam? Se a gente for ver o Concílio de Jerusalém, eles mandavam recados teológicos. Paulo escrevia cartas teológicas. Paulo explicava o que era o evangelho. Mas como eles iriam se organizar e o que eles iriam fazer, Paulo não se miscuía. Paulo entrava em questões de doutrina, oração e palavra. Basicamente, essa era a função do apóstolo. Tá? E basicamente, o que a gente tem? A gente tem até hoje em dia pessoas que se arvoram ao título de apóstolo. E aí você vai me perguntar: você acredita que não existam